Olá, pessoal. Pessoal, estava aqui analisando Gênesis capítulo 12, verso de número 1 a 20, aonde tem a chamada de Abraão para que ele fosse para uma terra prometida por Deus. E ele obedece a Deus porque ele ouviu a voz de Deus, segundo a Bíblia consta. Então ele saiu em busca dessa promessa e vai em direção àquilo que Deus ainda iria mostrar para ele. E nesse percurso todo, ele vai inventar uma mentira. Quando ele está chegando próximo do Egito, ele vai inventar uma mentira e pede para que a sua esposa também compactua com essa mentira. Então, ambos usaram uma mentira. Eu faço a seguinte pergunta com os meus pensamentos aqui. Se realmente Abraão ouviu a voz de Deus, em Gênesis capítulo 12, então por que ao ouvir a voz de Deus ele foi mentir? Por que ele não orou a Deus pedindo um escape, pedindo uma solução? Vamos analisar o texto, verso de número 1, 2 e 3. Vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui realmente Deus, segundo a Bíblia, está chamando Abraão. Realmente Deus está chamando ele. Só que quando ele chega na terra de Canaã, ele vai descendo em busca de outras terras também, porque foi tendo seca ali nas terras, então ele estava em busca de uma terra que ele pudesse plantar, porque os animais estavam morrendo, e ele não poderia ficar naquela terra seca, ali sem chuva. Como é que ele ia plantar se não tinha chuva para que a planta germinasse ali, o gado estava morrendo? Então ele desce em busca de uma terra que tivesse água. E ele vai chegando próximo do Egito. E ao chegar próximo do Egito, ele fica sabendo que Faraó, quando vê que a mulher é bonita e sendo ela casada, ele manda matar o marido e fica com a esposa. Então ele percebeu isso aí e pediu para Saraí, sua esposa. Saraí, mente para Faraó, para o povo lá no Egito, que tu és a minha irmã e não minha esposa, para que assim o Faraó me mantenha com vida. Perceba bem aqui, no verso 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Então Abraão pediu Saraí para mentir, e assim ela o fez. Então ela compactuou com a mentira, e ela vai entrar, sendo suposta por Abraão irmã dele. E o faraó pensa que é irmã dele, e abençoa Abraão. Abençoa Abraão como? Como se fosse um dote. Percebe bem, no verso 16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então perceba bem aqui que Faraó abençoou Abraão. Ele pensava que aquela Saraí, esposa de Abraão, era a irmã realmente dele. Então ele abençoou ele com ovelhas, gados e etc e tal. Então perceba bem que ao invés dele orar a Deus, realmente ele ouviu a voz de Deus, então ele deveria ter orado a Deus pedindo a solução, pedindo escape, então ele preferiu o quê? Mentir. E quem vai tomar a punição dessa mentira toda é quem? Faraó. Por causa da mentira de Abraão, Faraó que vai ser punido por Deus. Veja bem no texto. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então quer dizer, por causa da mentira de Abraão, e Saraí, Deus puniu Faraó. Eu, com minha cabeça aqui pensando, eu vejo no seguinte sentido: Deus deveria punir o que efetuou a mentira, começou com essa mentira. Porque além dele ouvir a voz de Deus mesmo, segundo a Bíblia está falando que realmente ele ouviu a voz de Deus, se realmente ele ouviu a voz de Deus, então por que ele não orou a Deus pedindo a solução? Ou será que talvez ele não ouviu a voz de Deus e alguém colocou na Bíblia que ele ouviu a voz de Deus? Se ele ouviu a voz de Deus, então ele deveria ter orado a Deus pedindo a solução. Ó Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, me dê uma solução porque eu vou descer até o Egito. O único lugar onde eu ainda não passei, que ainda tem água lá e o gato está morrendo, todo mundo está morrendo, se eu ficar aqui vai morrer todo mundo.
Então, Senhor Criador dos céus, da terra e do mar, me dê uma solução para onde que eu vou, me dá um escape, me dá uma indicação para onde que eu devo ir, qual terra que eu devo ir, se eu devo ficar aqui, se o Senhor vai mandar chuva. Abraão não pediu, não orou a Deus, simplesmente quando ele chegou perto do Egito, ele inventou essa mentira e o faraó que vai levar a punição. Então perceba bem, meu amado, que quando você vai estudando a Bíblia, você vai ver muitas coisas aí que a gente fica pensando, será que muitas coisas foi colocado na Bíblia sem ter acontecido? Será que muitas histórias que estão na Bíblia foram acrescentadas pelo homem? Ou será que não? São só os meus questionamentos. Por que que Abraão ouviu a voz de Deus, né? Deus chamou ele aqui, depois de ouvir a voz de Deus, depois de conversar com Deus, no percurso todinho, na hora que ele mais precisava de mostrar que ele era um homem de fé e orar para Deus pedindo a solução, ele seguiu o caminho da mentira. Porque o caminho da mentira, no Novo Testamento, vai falar que todo mentiroso é filho do diabo. E através dessa mentira, ele ficou rico. Através da mentira, ele ficou rico. Então perceba bem que muitas coisas aqui, quando você começa a estudar, você vai ter vários pontos de analisar que algo aconteceu nessa história que foi modificada. Que foi modificada ali. Nós não sabemos com exatidão, porque nós não estivemos lá, ninguém nunca esteve lá. Mas algo aconteceu, porque se realmente Abraão ouviu a voz de Deus, então com os meus pensamentos aqui, ele deveria ter orado e pedido a Deus um escape, ao invés de entrar para o lado da mentira. Mas não, ele preferiu mentir. O que é que você acha dessa história?